Começou, boa tarde pra você. Começou Bendita a Hora, ao vivo pro Brasil inteiro. E olha, vou te falar, hoje o programa especial. Você não imagina como eu fico tão feliz quando esta pessoa vem participar aqui do programa. Isso mesmo, isso. Um dos maiores neurocirurgiões do mundo, Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio Pereira, que sempre, solicitamente, né, de uma forma tão assim, agradável, vem estar com a gente, conversar sobre assuntos importantes para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. Dr. Júlio vai nos esclarecer sobre dois assuntos muito importantes. Presta atenção. No começo, a gente vai falar sobre infodemia. Infodemia, sabe o que é isso? Aquele excesso de informações que o nosso cérebro recebe, né, e principalmente com esse avanço, imenso avanço nas redes sociais, a gente vai recebendo informação. Será que dá para processar tudo isso? E depois a gente vai esclarecer algumas dúvidas sobre as mais diversas doenças psiquiátricas. É ele que tem pra gente uma palavra sempre certa, muita esperança, que me deixa muito feliz. Então, fique ligado, prepare o seu café, eu preparei o meu, começou a Bendita Hora. Começar o programa falando sobre infodemia. Se você não sabe o que é, eu já falei, olha, esse excesso de informação que a gente acaba sendo vítima aí, ó. Veja o VT, depois a gente conversa. Você provavelmente já deve ter recebido um volume muito alto de informações nas redes sociais ou na TV sobre um fato importante do momento, principalmente durante a pandemia da Covid-19. A Organização Mundial da Saúde definiu esse fenômeno como infodemia, um excesso de informações, algumas precisas e outras não, que tornam difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando se precisa. Nessa situação, surgem desinformações, notícias falsas e rumores que podem ser perigosos para a saúde e o bem-estar. A infodemia não é um fato recente, porém, com o avanço tecnológico, o crescimento da internet e o surgimento das redes sociais, esse fenômeno se expandiu rapidamente, tornando-se ainda mais comum. Mas quais são as consequências da infodemia? Como o excesso de informações pode ser danoso para a nossa saúde? Saiba mais agora no Bendita Hora. Dr. Júlio Pereira, eu sempre gosto de dizer, é um dos maiores neurocirurgiões que nós temos atualmente, e o Dr. Júlio Pereira, ele é responsável pelo maior canal de neurocirurgia que o YouTube tem. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Eu achei interessante o senhor falar sobre isso, porque a gente estava dizendo, a gente tem tanta informação, hoje a gente tem tanto acesso à informação, mas não acesso à informação de qualidade. E o senhor tem trabalhado nisso muito, né? A internet tem sido essa ferramenta para levar essa informação de qualidade, né? Perfeito. Desde que a internet surgiu, todo mundo viu que é uma maravilha, né? É verdade. Então, aqui o programa, tá todo mundo na internet, não tem jeito, eu também, né? Por outro lado, novos problemas surgiram. Então, a infodemia não é um termo novo, é um termo de mais de 20 anos, padre. Você tá brincando? Foi, só que a OMS deu atenção a ela durante a pandemia do Covid. Mas espera aí, é considerado uma doença? É justamente um problema de saúde pública. Ah, entendi. Porque se você for ver, a informação e a saúde, elas andam juntos, né? É verdade. Então você vê que o seu programa, o senhor fala o quê? Fala sobre alimentação, fala sobre identificação de doença, quando procurar o médico, como é o tratamento, né? Então, assim, esse problema que a gente vive hoje foi o quê? Muita informação falsa, gerando muita ansiedade nas pessoas, transtorno depressivo, recorde do jeito que a gente nunca viu, e muita gente tomando condutas erradas. Então, a gente ouviu na época de Covid, né? Remédio falso. Isso. Às vezes até profissional de saúde falando coisas erradas sobre medicação, né? E a gente começou a organizar. Então, o que acontece? A camada de informação em saúde é quem gera a saúde são os pesquisadores, os cientistas, né? Só que eles são como se fosse uma pirâmide, né? Eles são a ponta da pirâmide, é uma quantidade pequena. E muitas vezes eles não se comunicam direto com a população, porque é uma linguagem muito técnica, muito específica, né? Essa
sempre a queixa das pessoas é que o médico às vezes fala muito difícil e não chega a entender, né? Perfeito, né? A segunda que é o médico. Então, o cientista está mais longe ainda da população, ela nem tem contato, né? Tem uma coisa curiosa, só a história para você saber, aquele Watson Crick que identificou, ganhou o Nobel sobre DNA, ele foi fazer um livro para leigo. E a editora leu o livro, não entendeu nada, mandou de volta para ele, converse com o leigo. Aí ele voltou para a editora e falou, não conheço o leigo. Então, você vê a dificuldade que a gente tem, né? A pessoa não conhece alguém leigo, todo mundo do convívio dele, né? Então, o que acontece? A segunda camada é o profissional de saúde, o médico. Por quê? Porque ele contato com a população, então ele pega essa informação científica, traduz para o dia a dia dele, mas ainda tem uma dificuldade de comunicar com a população. Depois vem vocês da imprensa. A informação, né? Esse é o momento, Isso, né? Quando de chegar nas pessoas. De chegar, na hora que Rodolfo pega uma pauta, na hora que você faz esse vídeo, você está pegando aquela informação médica, chama o médico para falar, transforma ela, né? E por último vem o grande problema que a gente vive agora, que são a população nas redes sociais. Isso. No caso da imprensa, tem o jornalista que está aqui nos bastidores, tem a pessoa, o senhor, né? Tem todo um estudo. E esse cuidado, né? Esse cuidado, por exemplo, na televisão, os meios formais de informação, eles têm esse cuidado. Não vai falar uma coisa errada, não vai falar isso. Mas isso não acontece mais hoje com essa democratização da A notícia, a gente sabe que tem pessoas que vendem notícias falsas, essas coisas de fofoca bombam tanto por causa disso, né? Mas aí vem o pior, sem curadoria nenhuma, que é a internet e as redes sociais. E a gente, na época da pandemia, viu isso. A pessoa jogava uma informação, você não sabe fonte, não sabe de quem veio, não tem autoria, aquilo disseminava e gerava muita mentira. E a OMS pegou isso, deu um termo que já existia antigamente, e falou, isso é um problema de saúde pública que a gente tem que combater. É um problema de saúde pública, então. A informação incorreta e feita por pessoas não autorizadas ou não fundamentadas, porque o problema da internet é que todo mundo se apresenta de uma forma, hoje tem um termo que mais ou menos generaliza tudo, influencer, você é influencer. Então não importa se a pessoa tem informação ou não. Nenhuma. Ela está, de repente, trazendo uma informação médica, uma informação científica, que você nem sabe se isso tem fundamento mesmo, né? Esse é o grande problema. É a bênção e a maldição da internet. A bênção porque você tem informação para todo mundo. Isso. E a maldição porque realmente você não sabe quem está do outro lado. Então, na época da pandemia, isso a gente experimentou todos os dias. Aliás, eu até quero fazer um resgate aqui, ó, porque na pandemia o doutor Júlio vinha aqui frequentemente, aqui na televisão, trazer a informação fundamentada. E uma das coisas que mais chamava a atenção, e as pessoas comentavam comigo, é que você sempre trazia uma informação, mas com esperança, sem alarmismo. Era uma coisa muito impressionante, muito impressionante. E isso o doutor Júlio, ele fazia aqui e fazia no canal. Isso é o seu canal, né, doutor? Porque assim, padre, a gente sabe que o ser humano gosta, é uma coisa instintiva, gosta do alarmismo. É verdade. Então, seja uma coisa extraordinária, né? Eu falo a mesma coisa quando a gente vê esses fast food, essas coisas que engordam. Por quê? Porque é saboroso. Então a gente fica nesse dilema, né? Então nosso olhar chama atenção. E o papel da imprensa, o papel do médico é justamente fazer esse filtro. E eu acho que a infodemia, esse termo, né, que Rodolfo preparou também, é mostrar o seguinte, tem um aspecto que a gente é analfabeto cientificamente, a população brasileira. A gente não estuda esses termos na escola, a gente não sabe filtrar informação, a gente não sabe saber qual a fonte, né? Até então, antes da internet, era relativamente fácil, porque a imprensa tinha um controle. Então você sabia, tem um jornalista, ele prepara a pauta e tal. Depois que chegou para toda a população, é excelente, porque mais gente pode gerar conteúdos bem específicos, que às vezes o noticiário não mostrava, você consegue achar na internet, mas por outro lado, parou de ter curadoria, e aí você tem que realmente se alfabetizar cientificamente, para saber quem eu confio, quem eu não confio. Interessante. Pergunta, mal começou, eu já tenho uma pergunta para o doutor. Doutor, é o seguinte, de que maneira a infodemia ela pode atingir, por exemplo, pessoas que já têm alguma propensão a terem uma ansiedade muito forte, uma depressão? Então, como que esse excesso de informação pode atingir diretamente, psicologicamente, as pessoas que às vezes já têm uma propensão a essas doenças? Perfeito. Eu explico o seguinte, nós seres humanos fomos moldados, evoluímos num ambiente que era importante saber o que eu tinha que evitar para não morrer. Então o tema morte e o tema adoecer chama a nossa atenção. Isso. Eu não sei, padre, um colega meu me falou, achei bem interessante, depois eu pesquisei no aplicativozinho que tem da Bíblia, a palavra dor é mais citada até do que amor. É verdade. Então você percebe que esse tema adoecer, doença, ele chama a atenção da gente, né?
Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que se controlar. Se você ligar qualquer problema de jornalismo, vai ter alguém que morreu, vai ter um acidente. Chama mais atenção. Chama mais atenção. O fato de morrer do que, de repente, uma notícia boa. Uma notícia boa, né? Só que o que a gente vai fazer? Por que isso? Porque instintivamente, evolutivamente, se você morrer, acabou ali, né? Então você tem que realmente se proteger contra isso. É quase que um mecanismo de sobrevivência. De sobrevivência. Só que a internet propicia que você fique o dia inteiro vendo desgraça. O dia inteiro. E aí vai prejudicar a sua saúde mental. E aí o que é que você tem que fazer, que é talvez o caminho que o Rodolfo vai fazer? Controlar o tempo de atenção. Então você vai ter que ser o seu tempo do seu jornalismo, como aqui tem, o tempo que você vai ter notícia boa, o tempo que você vai brigar com o filho. E aí você vai ter que aprender a se controlar. Interessante. Agora, essa o senhor falou de curadoria, é interessante. O fato de você ir na fonte certa. Esse é o grande problema, que hoje a população não vai na fonte certa. Perfeito. Ela não sabe. A gente tem que lembrar, a internet é algo muito novo, recente demais. Isso. Então, as pessoas têm que aprender isso, a buscar a fonte também. Isso, né? E assim, o que acontece? A gente tem métricas, e são métricas diversas, que eu explico para todo paciente meu, né? Quando vai procurar um médico, ou ter alguma informação. Em primeiro lugar, de onde vem aquela informação? Né? Além disso, a internet trouxe métricas que nem sempre é de qualidade. Para eu ter ideia, padre, uma vez um paciente me falou, doutor, veio para um excelente neurocirurgião, dos mais conceituados, só que não tem rede social. Aí ele fez, não, que você é o melhor. Eu fiz, não, ele é melhor do que eu nesse tema. Então, assim, você percebe... Esse foi o critério? O critério é por ter seguidor, é por ter like, é por ter vídeo. É verdade. Aí o que eu estava explicando para ele, eu falo para todo paciente meu. Tem até um vídeo no canal, eu falei, como escolher o seu médico? Bota no Google, entre aspas, você tem escavador, você tem plataforma Lattes, né? Porque a métrica de você escolher um profissional de saúde, ver a fonte daquela informação é essa. Então, para você ver como isso é confuso, né? Se você pegar informação de saúde, o YouTube até me classificou como fonte segura de saúde agora. Olha que interessante. Mas olha que curioso. Os grandes hospitais, os mais famosos, têm menos view, menos seguidor, as universidades também, do que pessoas individuais. Só que o hospital, claro, tem uma curadoria melhor do que eu tenho, né? Uma universidade vai ter uma curadoria, mas a linguagem é a dificuldade deles, né? Uma linguagem mais jovem. Essa acessibilidade. Você chega na pessoa e a pessoa entende. Isso é importante. Isso é importante. Isso também é um meia-culpa que as instituições têm que fazer também. Perfeito. Por exemplo, ela tem, tudo bem, tem uma fonte segura de informação, mas essa informação tem que chegar. Com certeza. Tem que chegar. É que nem, por exemplo, quando você prepara uma pauta, eu gosto muito desse programa por isso, que você se preocupa em passar informação. Você poderia gerar uma super notícia sensacionalista. Milhares de mortes estão acontecendo por causa da infodemia. Pode te matar também. É isso, para chamar a atenção. Para chamar a atenção. Mas isso não faz a pessoa entender que tem um analfabetismo científico, que você tem que conferir a fonte, né? Que quando ele assiste esse programa de lá, tem todo um bastidor de pessoas com formação técnica fazendo aquilo. Que foi procurar, que foi estudar. Que foi procurar, que seleciona quem vai ser convidado. Só que, claro, que isso não chama atenção de imediato. Não chama. Então, é interessante. E também há uma dificuldade da pessoa se convencer de que... Porque quando a pessoa acredita na mentira, ela se convenceu de que aquela mentira é verdade. Aquela história de quando... Tem uma pessoa que sempre, não vou falar, me passa sempre notícia falsa. E eu tenho sempre o cuidado de ir lá buscar e ligar, dizer para ela, ó, essa aqui é a fonte verdadeira, não aconteceu isso. E ela sempre me escreve, não, esse jornal aí, ele está comprado. Não, então, ela se convenceu de que aquilo é verdade, acabou. Então, é muito difícil. Mas aí é uma ignorância mesmo da pessoa buscar. Isso está no dia a dia de todo mundo, padre. Para o senhor ter ideia, eu sou neurocirurgião. Grande parte dos meus pacientes que me procuram, 30%, 40%, não tem doença nenhuma. Ele está preocupado de ter um tumor cerebral, está preocupado de ter um câncer. Eu até brinco, eu falo assim, na minha família, eu não tenho uma pessoa com tumor cerebral. Não sei na do senhor se já existiu alguém. É verdade. São doenças raras. Agora, quantos infartos? Só tem... é verdade. Quantos infartos você conhece? Quantos AVCs? Então, aí a pessoa é obesa, a pessoa não está cuidando da saúde, não toma o remédio de pressão certo, não toma o colesterol, mas ela está com medo de ter um tumor cerebral. Eu pergunto, quem é seu cardiologista? Eu fiz, não tenho. Quem é seu clínico geral? Não tem. Olha. E quando você traz para a racionalidade, isso que é a questão da educação, né? Em ciência, a pessoa fala, realmente, estatisticamente, o que mais mata é obesidade, diabetes, hipertensão, levando a acidente cardiovascular. Interessante, interessante. O senhor dá licença, mas antes vai tomar café. Vamos sim. Doutor está sem açúcar. Igor, você que fez o café? Deus me livre, vamos ver os cafés do senhor. Ele tomou até um susto, eu vi ó. O doutor, vê se tá bom.
Eu vou botar adoçante. Ah, não, vou botar adoçante, não. O senhor não gosta, mas eu vou botar. Eu não gosto de café sem açúcar. É porque o pessoal tem... O doutor tá metade aqui, né? Todo mundo que eu encontro que fala assim, gente, o doutor Júlio emagreceu, mas olha, emagreceu com saúde, isso é importante, né? É o que aquilo a gente tá falando, né? Informação ajuda, mas tem que pôr em prática, né? É verdade, é verdade. Igor, você faz café, Igor, geralmente, né? Normalmente? É? Tá aprovado, então, pelo maior neurocirurgião do Brasil. Ó, a infodemia prejudicou negativamente a cobertura de diversas vacinas. A gente teve muito problema, né? Vamos ver esse VT aqui, gente. Apesar de não ser um fenômeno novo, a infodemia foi potencializada em todo o mundo diante do medo e da insegurança ao lidar com o então desconhecido vírus SARS-CoV-2. Diante do enorme volume de informações compartilhadas pelas mídias sociais, as teorias conspiratórias e o compartilhamento de notícias falsas causaram desconfiança sobre os imunizantes. Um estudo da empresa de cibersegurança Kaspersky, realizado em 2021, revelou que 78% dos brasileiros se sentiram saturados de informações. As conclusões indicaram que durante o ápice da pandemia da Covid-19, mais de 50% dos brasileiros consumiram mais notícias em comparação a um ano normal. Entre essas notícias estão algumas informações falsas em relação às vacinas. Enquanto as entidades de saúde pública e centros de pesquisa se mobilizam para combater a infodemia, é preciso que a população reflita sobre as causas do retrocesso nos níveis de vacinação. As vacinas passam por rigorosos processos de avaliação e aprovação e conseguem erradicar doenças infecciosas graves. Em caso de dúvida, é preciso buscar fontes seguras e confiáveis de informação. Doutor, na verdade foi lamentável a gente ter vivido isso, né? Mas quase que foi esperado. Mais informação, as informações vêm misturadas. O negócio é filtrar todas essas informações. Agora, eu não sei se existe alguma maneira, porque eu gostei dessa palavra da curadoria. Eu não sei se existe algum órgão que diz, ó, esse aqui é confiável, esse aqui não é confiável, se tem um selo de qualidade. Né? Eles estão criando, né? É bem curioso, por exemplo, no Twitter hoje ele já tem essa formação, começa muita gente ver e tem alguma polêmica, ele já aparece embaixo, as controvérsias, né? Até polêmica outro dia que o próprio dono do Twitter tweetou uma coisa que era polêmica, eles colocaram, porque a inteligência artificial que acaba fazendo isso, né? No YouTube também eles estão dando selo de saúde, então eles observam a pessoa, por exemplo, no meu caso, eu já tinha um canal, nunca tinha recebido isso, aí o YouTube me mandou um e-mail, querendo minha documentação, se eu era médico, onde era e tudo. Interessante. Eles avaliaram, demorou um mês e pouco e depois deu o selo de profissional de saúde. Tem um processo. Os grandes hospitais, as associações, eles têm também. Isso é bom. Isso é uma maneira de nos orientar para poder seguir ele. Agora, doutor, a classe médica, como que a classe médica avalia essa coisa dessa escalada, dessa coisa da infodemia? Ainda é bem polêmico, né? Em primeiro lugar, porque o médico ele tem uma relação com o paciente que ele tem autonomia. Então, os conselhos, eles não interferem na conduta, no que vai fazer, no que vai fazer. A base do médico é na ciência. Então, você tem que basar todo o seu conhecimento nos princípios científicos. Mas a gente sabe que no dia a dia sempre tem temas polêmicos, como acontece na igreja, acontece em qualquer coisa, né? O que eu falo é que cada vez mais o controle vai ser necessário, tem mais profissional de saúde, né? Alguns países, por exemplo, como os Estados Unidos, padre, o médico é revalidado de tempo em tempo, né? Aqui no Brasil não tem. Eu formei, foi a última prova que eu fiz e não tem. Então, acredito que isso é polêmico no meio médico, né? Uns odeiam, outros gostam, né? Mas, assim, é a tendência que comece a se ter algum tipo de controle maior. Os órgãos no Brasil, felizmente, são muito organizados, né? Tem os conselhos, tem as associações, né? Mas, realmente, nesse mundo da internet, ainda é todo mundo patinando, né? Doutor, mas não incomoda aquele negócio da pessoa chegar assim, doutor, mas eu vi no Google que não sei o que, eu gosto, sabia? Gosta? É curioso e eu falo para todo paciente, assim, o senhor deve notar isso também como padre, né? Quando você tem alguém que estuda,
Por mais que ele tenha uma informação equivocada ou interpretou algum texto errado, você percebe que ele está interessado. Então eu falo que todo paciente, às vezes ele ficou meio constrangido de falar, eu vi tal coisa, eu fiz, não, veja mesmo. É que nem segundo a opinião de médico, né? Às vezes o paciente fica com vergonha de falar, o que você acha? Aí você explica, ele, é porque eu ouvi, eu fiz, você foi outra opinião? É bom. É isso mesmo. Mesmo que duas pessoas falem de formas diferentes, né? Se a pessoa buscou uma coisa errada no Google, você dá orientação. Você olhou aonde isso? não sei. Tem que saber a fonte, né? O doutor, tem os principais mitos, assim, de doenças, de informação de saúde, que já foi provado, lembra de algum, assim, dos piores? O principal vem da ignorância. Então, por exemplo, na minha área, tem muita confusão da família com o aspecto religioso, né? O Brasil é um país religioso. É verdade. Então, tudo que envolve, que até nosso segundo bloco a gente vai falar de saúde mental, as pessoas confundem. É verdade. Então, a tristeza, a depressão com problema espiritual, as confusões mentais, às vezes o paciente está com um tumor e a família está achando que é algum outro tipo de coisa, né? E a família quer, de repente, acreditar em outra coisa, né? Isso, né? E além disso, eu falo com todo paciente, nós somos seres biológicos, né? Eu sou cristão também, acredito em Deus. Claro. Só que assim, a gente vai morrer. Ninguém vai viver para sempre. A gente vai ter doença, Então, às vezes, o que acontece? Tem um lado excelente, mas também tem um lado que a pessoa tem que ter uma certa confiabilidade na ciência. Então, você sempre tem essa questão que, por exemplo, dá um exemplo, que o senhor pediu um exemplo, né? Uma paciente, ela tinha um exame que tinha um determinado tumor. Ela queria que eu repetisse o exame com menos de um mês. Aí eu falei assim, seu exame tem um mês e a lesão vai continuar ali. Ela, o senhor não tem fé não e tal, porque a lesão sumiu, entendeu? Então, assim, eu falo, meu papel, eu sou médico, não sou... Não é pregador, não é isso. Então, tudo que eu faço, eu tenho que justificar. Então, como eu vou justificar um convênio, como eu vou justificar alguma coisa, com um mês de diferença, sendo que a lesão estava ali e a gente precisa de uma cirurgia para operar isso. Então, assim, essa conversa é sempre difícil, né? Porque eu sei que envolve, quando você está doente, você fica muito emotivo, né? Então... E entra todo aquele processo da barganha, da coisa, tudo negação, isso. Tudo isso. Da negação, da barganha, tudo da isso. Revolta, da revolta, e você quer, de repente... porque as pessoas pensam que, de repente, a ciência inviabilizaria Deus e Deus inviabilizaria... Não é isso, nada disso. Dois caminhos no mesmo tempo. E a gente ainda tem muito essa coisa de achar que nós merecemos ou não merecemos. Não existe isso. Não existe. Aliás, na cultura religiosa, não existe essa coisa de merecer ou não merecer, né? Com certeza. Coisas boas e ruins acontecem com qualquer pessoa. E eu falo assim, padre, você tem o seu papel no mundo, né? O meu papel é de médico. É verdade. Então, assim, a pessoa procurou o médico e eu vou dar a informação técnica que eu estudei quanto a isso, né? Eu até brinco com alguns pacientes e falo assim, às vezes querem me como fiscal de milagre. Isso for um milagre? Eu não sou fiscal de milagre. Essa eu gostei. A gente faz o que tem que ser feito, né? É uma coisa muito pessoal, né? Você fez uma cirurgia, deu tudo certo, aí às vezes no final o paciente vem, doutor, isso foi um milagre? Eu falo, eu fiz o que deve ser feito, né? Não é o meu papel na sociedade isso. É a mentalidade de ver milagre como extraordinário também. Esse é o grande problema. O milagre, ele acontece na naturalidade das coisas. E é pessoal, né? Uma definição pessoal. Eu não estou ali para dizer o que... A gente faz o que deve ser feito, né? Verdade. Muito bom. A gente... tem mais aqui. A gente vai continuar aqui com o Dr. Júlio, graças a Deus, que bom. E aí é o seguinte, a gente vai para um intervalo rápido e depois a gente vai falar sobre doenças psiquiátricas e tal, mentais. Mas participa com a gente, mande sua pergunta aí para o doutor aqui, aproveita do Dr. Júlio aqui, tá bom? Não mude de canal, a gente volta logo.